Fala pessoal, hoje nós vamos falar do IFR, que é o Índice de Força Relativa, ou RSI, como é a sigla aqui nos Estados Unidos. O IFR ele traz para você um oscilador que varia entre 0 e 100, e o principal indicador dele é o quê? É dizer para você a variação entre altas e baixas de um ativo dentro de um determinado período, que geralmente se utiliza uma média de 14 períodos para o indicador. E o que ele traz para você primariamente? Que um ativo, quando ele denota para você que ele está acima de 70, ele quer dizer que ele está sobrecomprado. Então quer dizer, o valor daquele ativo ele pode estar acima de um valor justo, ou sobrevendido quando ele está abaixo de 30, sendo que o ativo pode indicar para você que ele está com um valor mais barato do que realmente ele deveria estar. Então a gente vai passar aqui para a nossa tela agora, para indicar para vocês como é que a gente faz a leitura dele, quais são os principais indicadores que a gente obtém como suporte à nossa decisão de compra, de venda ou de continuidade dentro de uma posição. Que basicamente o que a gente vai passar vai ser o quê? Avaliar essas áreas de sobrecompra e sobrevenda e avaliar pontos de divergência, tanto de alta quanto de baixa. Quando eu falo de pontos de divergência, eu quero mostrar para vocês o quê? Um ativo, quando ele está em subida, em alta, geralmente ele vai caminhando assim. Então o IFR ele deveria acompanhar a mesma trajetória dele, ou seja, com topos e fundos ascendentes. Se você tem um IFR com topos e fundos descendentes dentro de um determinado período, onde o seu ativo no gráfico indica que ele está numa alta, isso quer dizer uma divergência de baixa, porque o IFR está vindo para baixo, enquanto o seu ativo está indo para cima. Então isso pode indicar para você o quê? Uma reversão de tendência. Então a gente vai começar a mesclar os conceitos que a gente já viu até aqui, né? E dentro de uma abordagem única, avaliar o quê? O IFR como mais um indicador para sua tomada de decisão. Bom, vamos lá, galera. Qual é a definição do IFR? Ele basicamente é um oscilador que varia entre 0 e 100 e ele mede a velocidade e a mudança do movimento dos preços, se considerando o quê? Dos últimos 14 períodos em média. Tá? Então, o que ele faz? Ele avalia posições de sobrecompra ou sobrevenda de um determinado ativo. E entre 0 e 100, tudo que for acima de 70, ele considera como sobrecomprado. Ou seja, aquele ativo ele pode estar negociando um valor que está acima do seu valor justo. E tudo que for abaixo de 30, ele considera como sobrevendido. Na lógica, como se um ativo tivesse barato com relação ao valor justo dele. Então existe uma fórmula do IFR, que ele considera como o padrão máximo 100, né, do seu oscilador, e a fórmula ela diz 100 subtraído de 100 dividido por 1 mais o RS. O RS é justamente a média dos fechamentos de alta e a média dos fechamentos de baixa daquele ativo dentro de um período N, que geralmente é considerado como 14 períodos. A ideia aqui não é decorar a fórmula, não é decorar coisíssima nenhuma, vamos só avaliar aonde o IFR será importante na sua tomada de decisão. E basicamente você vai ter o quê? 3 análises que você vai considerar quando você incluir o IFR dentro do seu Trade System. Você vai avaliar áreas de sobrecompra e sobrevenda. Você vai avaliar as divergências de alta e de baixa, que é uma divergência. Se o meu ativo está subindo de preço e o meu IFR está caindo, eu tenho uma divergência de baixa, né? Então ele pode te indicar uma reversão daquela tendência, daquele movimento. E o oposto, se eu tenho o meu ativo, ele está caindo de preço e dentro do IFR eu tenho uma alta daquele IFR ali, indo numa direção contrária, isso está me sinalizando uma divergência de alta. Então, basicamente, você quer avaliar o quê? Possíveis reversões de tendência. Então, essa é a forma como eu me utilizo do IFR, né? Porque no final do dia, você só quer saber se você vai comprar, se você vai vender ou se você vai continuar com a sua posição. Apenas isso. Então, pessoal, essa aqui é a cara do IFR ou RSI. Você consegue avaliar aqui que ele varia entre 0 e 100. Eu mudei a configuração do meu sistema, eu coloquei entre 30 e 70 uma cor lilás ou roxo, tá? Justamente para eu conseguir avaliar com mais precisão as zonas de sobrecompra e sobrevenda. Então aqui a gente já tem, vou colocar uma seta aqui, a gente já consegue avaliar essas regiões
onde o ativo está sobrecomprado, né? Ou seja, na teoria mais caro do que deveria estar, ou sobrevendido, aqui embaixo. Então eu consigo claramente avaliar essas regiões de sobrecompra e sobrevenda. Quando eu junto com o meu gráfico, eu peguei aqui o gráfico do índice da Ibovespa. Então aqui dentro desse gráfico aqui, de candle, é um gráfico diário do índice Ibovespa, eu consigo ver essas zonas de sobrecompra e sobrevenda. Então, ou seja, aqui onde eu avaliei que tem essa sobrecompra, olha onde é que estava o meu ativo. Essa sobrevenda, desculpa. Está aqui em cima. Aqui, por exemplo, né, eu coloquei como uma sobrecomprado. Vou reduzir aqui o tamanho do gráfico. Eu tenho aqui também um indicador que ele está me dizendo que ele está com o preço totalmente esticado lá em cima. Aqui eu tenho uma outra sobrevenda, né? Aqui eu estou uma grande sobrecompra aqui, e olha o que acontece com o ativo depois, ele vem caminhando de lado. Aqui nessa sobrevenda, onde eu estou indicando aqui para você, olha o que acontece aqui com o ativo depois, eu tenho uma alta considerável. Então quer dizer, eu estou mapeando aqui, né? Ainda não mapeei ainda regiões de suporte e resistência, mas isso aqui já te dá um indicador muito bom, né? Quando você deve evitar, talvez, entrar numa operação ou confirmar que você precisa entrar naquela operação ali. Como nesse caso aqui, essa sobrevenda aqui, que estava dizendo que o ativo estava barato e que de fato ele confirmou com essa alta aqui, bem expressiva, de aproximadamente... Aqui a gente tem aproximadamente quase 20% aqui em pouco mais de 35 dias. Então é um grande indicador para você também avaliar esses pontos de compra e de venda de um ativo. Na análise seguinte, a gente pode começar a avaliar o que? As divergências que nós encontramos no gráfico. Então aqui eu já encontro uma divergência grande. Você vê que eu tenho topos e fundos descendentes no meu gráfico do ativo, e quando eu paro para ver o IFR, eu estou no oposto. E olha o que aconteceu com o valor da ação, aquela alta de 20% que eu mencionei aqui. Tem algumas outras também que você consegue destacar com muita nitidez, com muita facilidade. Uma outra fácil de se observar está aqui no meio do gráfico, aqui na região, mais ou menos em outubro de 2022, você tem aqui topos e fundos ascendentes, e aqui o IFR ele já denotava para você uma queda, né? uma perda de força desse valor desse ativo. E o que acontece com o valor depois? Ele cai. Né? Sem contar que aqui também uma figura aqui que é um ombro, cabeça-ombro, que ele já denotava para você que ele estava já perdendo força, que ele poderia vir a cair. Mas aqui o IFR já te mostra aqui nessa outra divergência aqui também. Tá? E quando você junta isso com as figuras de candlestick, isso fica muito mais perceptível. Né? Então aqui, por exemplo, aqui eu não tenho uma divergência, mas eu tenho esse doji aqui que depois faz com que meu preço suba. Então quer dizer, quando você consegue ter a sensibilidade gráfica e bater o olho em determinado ativo, você consegue identificar várias oportunidades de compra ou de venda. Como um grande exemplo, voltar aqui aquele nosso famoso gráfico da Vale, onde nós estudamos as linhas de tendência, suporte, resistência, os candlesticks, né? Olha o que nós temos aqui. Topos e fundos descendentes. E olha o que o EFR já mostrava para a gente nesse ponto aqui. Uma grande divergência que juntei esse indicador aqui com aquele engolfo de alta, né, dos candlestick, com a quebra da tendência de dentro desse canal aqui, onde sinalizou aquele ponto de compra para nós aqui, onde a gente já demonstrou já a subida do ativo, que eu acho que foi em quase 50% do seu valor, né? Sem contar que estavam numa região de suporte. Então eu tenho uma grande divergência numa região de suporte, onde eu já tinha outros indicadores
tudo já me mostrava o quê? Era um momento de compra, de ficar atento para comprar vale dentro desse momento aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi uma breve introdução de IFR, como a gente junta a análise do IFR com os demais indicadores que nós temos, né? E espero que vocês tenham gostado. Existem diversas oportunidades todo dia, todos os dias. O mercado ele te dá oportunidades e os gráficos sinalizam para você todos esses indicadores, né? Muitas vezes parece que ele grita para você, vem aqui e me compra. Então as oportunidades estão aí. Qualquer dúvida, por favor, cara, deixe seu comentário, deixe seu like, ativa o sininho aí também, para que eu vou estar sempre colocando outros vídeos aqui agora com outras dicas de outros indicadores também, até se chegar naquela visão de conjunto que eu mencionei para vocês, onde a gente vai conseguir ver de uma forma muito abrangente, numa única tela, todos esses indicadores e como que o mercado sinaliza para você esses momentos de compra e de venda de ativo. Tá ok? Obrigado, pessoal. Um abraço.